Primeiramente, boa noite. Vou colocar aqui na tela eu, o André e a Elaine. Olha, essa é Beleza. novidade, hein? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Obrigado por fazerem o esforço aí de conectar depois do expediente, mas prometo que a novidade vai ser muito boa e acho que muito interessante para todos vocês. Bem, nós vamos falar hoje de um controlador novo, já disponível no Brasil, que é o SP2Wire. E é um controlador de 2 fios, ou seja, ele vai utilizar a tecnologia de decodificadores, porém voltado para o mercado de médias obras e obras de grande porte até 50 estações. Tá? O objetivo desse controlador principal é tornar acessível a tecnologia de 2 fios para qualquer instalador. Então, você que hoje tem uma casa que dá mais aí de 12, 13 setores, né, que já tem uma distância considerável entre controlador e válvula, entre válvulas, né, você sempre faz aquela conta, né? Poxa, será que vale a pena eu partir para um controlador de 2 fios? Vale a pena eu partir para um IVM? E o custo inicial geralmente bate um pouco, né? Você começa a valer a pena a partir de 30, 20 e poucas válvulas que a gente fala, dependendo da aplicação, é claro. Mas com esse petuário, vocês vão ver que essas obras de médio porte vão estar muito bem atendidas com um controlador mais barato, um decodificador mais barato, mais eficiente para esse nível de obra, tá? Sem precisar de custos extras com cabos especiais. Então, vocês vão ver que com um cabo de uso enterrado que a gente vai recomendar, mas que não é o maxi cabo, vocês vão poder executar obras de 2 fios de um modo rápido para obras de pequeno porte. Beleza? Bem, agora eu vou tirar todo mundo da tela e vou deixar só a tela para vocês. Depois das discussões a gente volta. Bem, esse é o nosso controlador SP2Wire, que traz aí o nosso legado da Rembird de melhor e maior automação de 2 fios, pioneira na história, com os maiores projetos do mundo e do Brasil, para a realidade do contractor da revenda do instalador residencial e comercial leve. Então, se você está até esse momento com dificuldade de ir para o mercado de 2 fios, né, de partir para essa tecnologia, esse controlador vai trazer a solução para você. Bem, olhando para esse controlador, vocês devem ter confundido ele com outro controlador nosso, né, Dedé? Ele tem a cara do SP63. E não é só a cara, tá? Ele tem características do SP63 em relação à programação, número de programas, funções ocultas é muito parecida, né? A posição do dial aí é muito parecida. Tem o sensor de fluxo direto, que também é muito parecido, porém agregando aí a tecnologia de 2 fios. Bem, vamos adiante. Quais são os benefícios desse controlador para vocês? O benefício é que você vai ter a tecnologia de 2 fios sem complicação, porque, primeiro, você pode usar os cabos normatizados brasileiros. Né? Para quem não sabe ou nunca fez um treinamento do IVM, do LXD, que são nossos controladores de 2 fios comerciais, nós utilizamos nele um cabo normatizado por uma norma americana chamada Direct Burial, tá? Que é o cabo Maxi Cable, que tem algumas características especiais, né? Como um duplo isolamento, uma camada, uma espessura maior, uma resistência mecânica maior, pensando em projetos de longa duração em grandes números de válvula, né? O IVM chega até 240 setores no IVM Pro. Com o SP2Wire, você vai poder usar cabos normatizados 5410. A NBR 5410 é a norma brasileira que nós temos que obedecer em relação ao uso de condutores elétricos, né, de cabos, e ela diz que você pode instalar certo tipo de cabo, a gente vai no finalzinho falar qual que é esse cabo, tá? Dentro de eletroduto. Se você usar esse cabo dentro de eletroduto, um par de cabos, 2 fios, né? Você pode chegar até 50 estações nesse mesmo par de cabos. Esse é o grande benefício do SP2Wire. Né? Rapidez na instalação, é um custo de instalação mais baixo devido ao cabo, menor número de cabos, né? E conexões, e velocidade na instalação, simplicidade na instalação e na programação. Vocês vão ver que vocês vão resolver problemas em relação a curto-circuito, cabo rompido, onde que está essa conexão que rompeu, onde que está passando esse cabo, onde que está passando essa válvula,
com esse controlador de uma forma muito rápida. Ele não precisa de aterramento de campo, tá? Não precisa, não significa que a gente não recomenda. Nós vamos falar bastante aqui que esse controlador pode ser utilizado em áreas agrícolas, né? Em áreas comerciais de médio porte, até 50 estações. No caso haja um lugar com incidência de raio, tem como você colocar uma proteção, tá? Nós vamos falar sobre isso, mas não é necessário. Ah, instalei num prédio. Não precisa de proteção, tem a proteção já no prédio, tá? Então, é um controlador aí que, em relação a esse custo de aterramento, também é reduzido. Ele é fácil de programar, ele tem um endereçamento automático do decodificador. Qual que é um dos grandes problemas aí, até falando de outros controladores disponíveis no mercado, né, de controlador de 2 fios? É a parte de programação, que o pessoal tem muita dúvida, né? O decodificador tem um endereço, você vai colocar um por válvula, e como é que eu programo esse decodificador no controlador? Nós vamos ver isso com calma, mas o SP2Wire faz isso de forma automática. Não precisa colocar endereço de cada decodificador. Ele lê pelo cabo quantos decodificadores tem ligado, quais deles está na master valve, qual deles está na válvula 1, na válvula 2, na válvula 3 e assim por diante, e faz essa programação de forma automática. Sem você precisar ficar levando o decodificador no controlador, ficar anotando. É bom anotar para ter segurança, mas você não precisa ficar anotando e reprogramando, não. Ele faz isso de forma automática para você. Nós tivemos uma experiência, e a Elaine liderou essa experiência no ano passado, né, com uma revenda nossa em Goiânia, a AG, e fez um teste quando esse controlador ainda estava em fase de desenvolvimento. Quanto tempo que ele... Você lembra, Elaine, quanto tempo que ele gastou para programar e instalar esse controlador? Foi coisa de 3 horas. Foi assim, algo absurdamente rápido, né? Bem, além disso, ele tem diagnósticos automáticos, tá? O que isso significa? Você vai poder fazer leituras de curto-circuito, de circuito aberto, de problemas no solenoide, na válvula, de forma automática. Tá? Vocês vão ver que isso é bem fácil. Ele tem um LED no controlador, um LED no decoder. De forma automática você consegue ver isso e identificar. Movendo em diante. Lembrando aí que é automação de 2 fios e quais são as automações disponíveis hoje na Remband, né? Automação de 2 fios, pessoal, é uma tecnologia revolucionária que a Remband trouxe na década de 70 para diminuir o número de fios no campo. Se eu tenho um controlador convencional, elétrico, né, para cada válvula eu tenho que passar o comum por ela e mais um cabo de setor. Então, se eu tenho 12 válvulas no campo, eu tenho 13 fios no mínimo passados, né? Se eu tenho 25 válvulas, são 26 fios. Multiplica isso por uma distância de 500 metros, 600 metros, 400 metros. Você começa a ter quilômetros, né, de fiação no campo. Quilômetros de fiação que podem ser rompidas, que pode dar problema, né? Difícil de você poder tratar, de você poder fazer o serviço depois, e a instalação demorada e confusa. A tecnologia de 2 fios veio para poder garantir mais rapidez na instalação, mais confiabilidade e, obviamente, maior distância entre controlador e válvula. Beleza? Vocês vão ver isso também nas distâncias do SP2Wire. Hoje a Remband tem 3 modelos de automação de 2 fios para irrigação de paisagismo e campos esportivos e agricultura. O mais antigo, que está no meio aí, é o SPL-XD, vocês devem conhecer, que é o famoso decodificador, né? O decoder mais antigo da Remband, que vai até 200 estações. Ele pode ter até 5 master valve, ou seja, partir até 5 bombas diferentes, tá? Cada uma com as suas válvulas, e partindo até 8 válvulas simultâneas. Tá? São 4 programas, com 8 horários de início para cada programa. Existem decodificadores de 1 estação, 2 estações, 4 estações e 6 estações. Tá? Esse é um controlador que ainda existe, a Remband ainda mantém. Existem muitos campos de golfe que usam a tecnologia de decodificador ainda, alguns campos esportivos, mas você já deve ter notado que, preferencialmente, para novas instalações, a gente usar o IVM, que é o que está na direita, né? Que é um controlador que vai até 240 estações. Ele tem uma tecnologia diferente do decodificador, que é um solenoide inteligente, né? O solenoide na válvula já tem ali dentro as funções que o decodificador fazia e outras mais, como tomar decisões independentes, reagir sozinho a estímulos, né? A falta de energia, por exemplo, ele se desliga sozinho. Tá? O IVM ele é dividido em IVM normal e IVM Pro. Né? O IVM Pro tem até 10 bombas independentes, ou 10 master valves independentes. O IVM normal até 5.
O IVM Pro vai até 16 válvulas simultaneamente, abrir até 16 válvulas ao mesmo tempo. O IVM normal até 8. Né? São 40 programas, com 8 horários de início para cada programa. Essa tecnologia de módulo integrado da válvula, que eu comentei com vocês. Existem decodificadores para sensor ou para solenoides ou acionamento de outros itens que não sejam válvulas Reinband, que é o IVM Out e o IVM In para sensor, né, IVM Sense. Existe a possibilidade de você ter nesse controlador o Flow Watch, que é o vigia de vazão. Toda vez que tem um vazamento ou uma falta de vazão, né, uma falta d'água, entupimento, ele consegue detectar isso e eliminar esse problema para você, diagnosticando. E também o Flow Manager, que é aquele gerenciador de vazão, que vai fazer ali a divisão automática de cada setor de acordo com a vazão máxima da bomba, tá? Isso é usado em aplicações mais específicas. O que eu quero deixar claro para vocês aqui hoje, pessoal? O IVM e o LXD têm o seu lugar e vão manter esse posto, principalmente o IVM. Se você precisa de soluções de automações mais complexas, abrir mais de uma bomba, mais de uma válvula ao mesmo tempo, você vai ter que ir para o IVM. Por quê? Porque o nosso SP2Wire ele tem uma master valve. Então é sempre uma bomba e uma válvula, ou se você não tiver bomba, nem master valve, já a válvula direto. Né? Ele vai até 50 estações, então é um número limitado comparado com o IVM Pro. Tem 4 programas com 6 horários de programa, de partida por programa. Tá? Os decodificadores da SP2Wire são decodificadores para uma estação apenas. Então, cada válvula vai ter o seu decodificador. Tá? O decodificador chama 2W1. Tá? Sensores podem ser ligados ao SP2Wire? Podem, diretamente no controlador. Não existe decodificador de sensor. Existe sensor de vazão? Existe a entrada de sensor de vazão. Porém, esse sensor de vazão faz apenas o flow watch, ou seja, o vigia da vazão. Excesso de vazão, né, vazamento, bocal estourado, ele faz esse vigia, falta também, mas ele não gerencia a vazão de várias flow zones como o IVM faz. Tá? Então, para aplicações comerciais, o IVM continua sendo a estrela. Porém, eu estou trazendo para o mercado residencial e para o mercado comercial leve a tecnologia de 2 fios, a um preço muito competitivo. Principalmente porque não é necessário utilizar os cabos próprios para isso, né? No caso do IVM, que é o maxi-cabo. Bem, e quando a gente fala de facilidade do SP2Wire, né, a gente colocou aqui 2 fios, 0 mistério. Quem nunca utilizou o sistema de 2 fios, quem nunca instalou um IVM, quem nunca instalou um decoder, não conhece essa facilidade na prática. Às vezes conhece na teoria. Fica o desafio lançado. Façam as contas com um projeto médio, né, um projeto de médio porte, e vejam a facilidade na instalação desse controlador com esse sistema. Primeiro ponto, você vai ter um tempo de trabalho de instalação muito mais rápido. Você vai ter uma confiabilidade do seu sistema muito mais longa. Você vai ter ferramentas para debugar, para encontrar erros também muito mais eficientes. Tá? Quem já conhece o IVM, imagina você ter agora uma tecnologia semelhante, simplificada para instalações residenciais e comerciais leves. Então, é uma resposta que eu tenho certeza que o mercado vai adotar muito rapidamente. Não tenho certeza, eu tenho prova já, né? A gente trouxe uma primeira leva de controladores que fez fumaça. Né? Assim, desapareceu, já está chegando mais controlador, mas projetos que estavam sendo feitos com automação convencional, projetos agrícolas que estavam sendo feitos com automação hidráulica, passaram a utilizar esse controlador e a instalação foi assim. Revendas que nunca instalaram sistema de 2 fios, instalaram esse controlador com um suporte mínimo da Reinband. Apenas indicando aqui onde estavam os manuais, onde você precisava ler, o pessoal se virou sozinho. O pessoal do Mato Grosso, né, Lene, que você fez um trabalho lá, conseguiu rapidamente instalar vários lá por causa das bombas, foi muito bacana. Bem, como que a gente vai fazer para um procedimento de instalação desse controlador e desse decodificador? Cada decodificador vem numa caixinha, o decodificador tem uma etiquetinha que fica presa nele com um número e outra que você pode destacar. Tá? Você vai ordenar essas caixinhas em ordem crescente, do menor número para o maior número, beleza? E vai escrever primeiro o master valve no menor número, qual que é o número, escreve na caixinha lá, essa aqui é a MV. A caixinha de segundo menor número é a válvula 1, válvula 2, válvula 3, válvula 4, igual está na imagem aqui. Em ordem crescente você vai fazer isso, tá?
Depois você vai no campo e instala de acordo com o que você escreveu na caixinha, vai na válvula 1 que você determinou que seja 1, coloque lá o decodificador dela, vai na master válvula, coloque, passe os 2 fios pela válvula, tem que usar conector blindado, tá? Se for o fio de 1,5, você pode usar o conector blindado normal, da 3M, aquele splice da Rimbud, né? O WC100, não, o N90300, sei o código, mas esqueci o nome. Enfim, conecta o conector na válvula, pode usar, não tem problema, não precisa ser aquele verdinho grandão, tá? Se for a partir de 2,5, precisa ser o maior, tá? Usou o conector blindado, passou os 2 fios, vai no controlador, liga a saída de cabos e a mágica acontece. Basta fazer isso. Assim, é simples assim? É simples assim. Em ordem crescente, da master válvula até a última válvula, coloca os decodificadores, passa os 2 fios em tudo, coloca o conector blindado, liga no controlador e ele vai identificar tudo sozinho. Vamos ver isso na prática? Vou chamar agora o Dedé para poder fazer para a gente aí uma prática dessa programação. Volta só nesse slide rapidinho, MD, só para complementar uma coisinha aqui. Que Vitor falou que é muito importante, ele lê, gente, sensor de fluxo, mas ele tem uma entrada dedicada para sensor de fluxo, tá? Não tem um decoder para ler sensor de fluxo. Então, o controlador, em teoria, ele tem que estar relativamente próximo do sensor de fluxo, tá? A gente sabe que com a tecnologia do Link Wi-Fi, a gente tirou o controlador de dentro da casa de máquina, ele foi para uma área mais nobre, né, da irrigação, da obra em geral, né? Saiu de dentro de uma casa de máquina e foi para uma área administrativa. Então, a gente tem que prever essa distância aí do sensor de fluxo até essa entrada dedicada do sensor, que está mostrando aqui nesse desenhozinho aqui embaixo, com o laranjinha e o vermelho, né? Perdão, o cinza e o vermelho. O laranjinha é para entrada de sensor de chuva. Então, ele também lê sensor de chuva. Ele é muito parecido com o nosso ME3, que a gente está cansado aí de trabalhar, que a gente ama de paixão ele. E vocês estão vendo que a gente também tem 2 saídas para cabo para o campo, né? Então eu posso fazer a instalação do meu controlador no centro da minha obra e metade da obra vai para um lado, metade da obra vai para o outro. Então a gente consegue ganhar bastante distância nisso aí para conseguir uma obra bem grande com esse tipo de controlador. Tranquilo? Vamos lá para a programação. A forma de programar, de novo, gente, ele é cara crachado SPM63, tá? Não tem nenhum segredo a forma de programar. É data e hora, dia de rega, que horas a rega começa, quanto tempo funciona a minha válvula, programa ABCD, é tudo igual. E aí você vai falar, pô, mas agora tem um decoder no meio do caminho, como é que eu boto o número, como é que eu digito isso, como é que eu sei que válvula é? Foi exatamente o que o Vitor falou. É pegar pela sequência crescente, o menor número vai ser a MV, se é que tem MV. Se não tiver MV, vai partir bomba? Vai ser exatamente esse decoder que vai partir a bomba. O menor decoder de todos os números vai ser o que vai partir a bomba. Daí para frente é só pegar da válvula 1 para frente e botar o menor decoder no caminho. E ele vai ler para a gente sozinho, não precisa digitar nada. Ele faz a autoleitura dos números, né? Isso é muito fácil fazer. Existe, inclusive, eu nunca vi um lançamento da Rimbud com tanto vídeo, com legenda em português e a legenda português do Brasil, ensinando vocês a programar. Então, nem precisa decorar o que a gente vai falar aqui agora. A gente vai passar passo a passo, claro, vai mostrar os videozinhos, mas isso está disponível no YouTube para vocês, tá? A hora que vocês forem programar isso, dá uma olhadinha lá. É muito simples programar, é muito fácil, é muito amigável. Eu estou, assim, encantado com esse programador. Mas, de novo, a gente vai reforçar, não é um controlador para grandes obras, né? Ele não tem a função de Sim Station, é bomba e válvula. É válvula mestra e válvula, uma por vez, tá, gente? Então a gente não consegue fazer aquela mágica da simultaneidade, né, de vários aspersores ao mesmo tempo, várias válvulas simultâneas. Um campo de futebol, a gente não vai conseguir partir um solenoide ou 5 ou 10 ou 15, né? A gente vai partir sempre a bomba e um solenoide só. Tranquilo? Lembrando, Dedé, que no SP2R são solenoides 24 volts convencionais, né? Convencionais. Qualquer válvula 24 volts, solenoide 24 volts, você consegue partir com esse decodificador. E a mesma coisa do nosso relé de partida, né? Pode ser um contator, mini contator 24 volts convencional. Então, Exato. vocês estão usando já no projeto residencial uma HV? Pode. Ah, é um Exato. relézinho de partida que eu monto aqui com meu relézinho 24 volts, meu contator 24 volts? Pode.
Então, assim, não tem nenhuma Exatamente. diferença. Não muda nada do que vocês estão fazendo hoje. Não muda o fornecedor do painel da bomba, não muda a válvula que vocês já trabalham. Pessoal da agricultura, quero partir sistema de irrigação agrícola. Mesma coisa, gente. Você só vai arrancar aquele monte de microtubo que fica lá enterrado, que fura, que dá problema, e vai botar um par de cabo. A gente vai mostrar qual é o cabo. Não é um cabo PP, né, que todo mundo adora jogar cabo PP no campo. É um cabo diferente, um cabo normatizado. Vitor vai falar disso com calma, mas facilitou demais a nossa vida aí principalmente para essas obras aí residenciais grandes e comerciais leves, né? Então, fazer essa configuração é muito simples. Ele tem a mesma carinha do M63, só que ele tem um dialzinho novo, que é uma configuração de 2 fios. É girar o botãozinho por 2 fios e apertar o botão de mais. Ele vai fazer a leitura de todos os decoders que estão plugados na fiação, tá? E vai atribuir para ele quem é cada válvula. E a primeira pergunta que ele vai fazer para vocês é: esse controlador usa MV? Se você for partir bomba ou for abrir MV, você vai dizer sim, apertando o mais. A partir daí, o resto inteiro vai ser válvula. Aquela primeira vai sempre ligar junto com a segunda válvula, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, como é no dia a dia quando a gente liga a MV mais solenoide. Pode passar, Vitão. Isso que a gente já falou, né? Sempre da menor estação disponível para frente. Então, o único trabalho que a gente tem no campo é de prestar atenção nos numerozinhos. Uma única vez a gente vai fazer isso, nunca mais. Não é uma coisa que você vai fazer sempre. A primeira vez que a gente for instalar a obra, a gente vai ter que olhar com calma a numeração. Vocês estão vendo aqui que está muito bonitinho, né? Todo mundo é 5, 6, 9, 4, alguma coisa. Com certeza no campo não vai ser assim, né? Que vocês vão comprar os decoders e não vai vir nessa ordem numérica bonitinho como está aí. Então tem que ter um pouco de cuidado com isso, né? Para fazer a ordem crescente numérica. Feito isso, cara, fica muito fácil programar. A gente vai ver agora um videozinho mostrando isso. Então aqui, ó, MV. Se eu apertei o botãozinho de mais lá depois do to-wire, ele vai atribuir o endereço 56957, que é o menor de todos aqui, para MV. Toda vez que a válvula 1 partir, ele vai ligar o MV junto. Toda vez que a válvula 2 partir, ele vai ligar o MV junto. Tá? Exatamente como a gente faz hoje com qualquer tipo de controlador padrão, como é o nosso M63 padrão aí. Só para ilustrar o que ele fez aqui, né? Ele foi lá no estoque dele e escolheu 10 decodificadores, né? São um MV mais 9 válvulas nessa hora. Então, ele escolheu 10, ele pegou do 57 até o 66, estão vendo? Então, escreveu do 57 até o 66, ele seguiu essa mesma ordem do MV até a 9. Isso é o mais importante. Assim, desde do 58 aqui, ele tivesse pegado 48, eu teria que inverter. O MV teria que ser o 48 e o resto seguir em ordem crescente. Né? E toda vez que você compra uma caixinha, como vocês estão vendo aqui, uma caixinha fechada, ele já vem nessa ordem bonitinha, tá? Só que assim, pô, a caixinha vem com 3, 6, 9, 10, isso aí. Vem com 10. Se você precisou, sei lá, de 15, você vai ter que comprar 5 avulso. Não vai vir uma caixinha dos 5 na ordem sequencial. Então, se esses 5 separados forem menores do que esses 10, você começa pelos 5. Tá? Porque é o que ele vai enxergar primeiro, é o menor número. Se forem maiores os números, começa pelos 10, depois usa os 5 depois. Essa dica de escrever na caixinha o número é imbatível. Aí você escreveu na caixinha, pronto, já vai estar certinho, é só ir para o campo depois. E lembra de colar lá, né, igual a gente colocou lá naquela apresentaçãozinha, né, colar a etiquetinha que vem sobrando no decodificador, no manual já vem essa tabelinha para você colar cada um, porque caso alguém perca e que alguém depois troque esse controlador, você pode identificar de forma automática de novo, ou você pode realmente consultar na tabelinha. Vamos para o vídeo agora, melhor mostrar aqui ao vivo aí para vocês como é que ele faz a leitura, né? Vocês estão vendo aqui na esquerda os decodificadores, os solenóides, eles estão plugados, né? Então eu girei lá para o To-Wire Settings e aí eu vou apertar o mais. Ao apertar mais, ele começa a procurar decodificadores no campo, tá? Aperte o mais se você tem uma MV, se você vai partir bomba ou se você tem uma válvula mestra para trabalhar junto, tá?
Se eu tenho válvula mestra, normalmente no Brasil a gente usa válvula mestra, né? A gente não tem redes pressurizadas, a gente vai apertar mais. E ele vai começar a procurar, vai começar a acender as luzinhas aí aqui do lado esquerdo, onde estão os decodificadores. Pronto. Piscou azul, ele achou no campo o decodificador. Dentro lá do meu módulo também vai estar piscando azul. E se eu cliquei que eu tenho MV, ele vai dizer que eu tenho aí o número de decodificadores totais, sendo que um deles é o MV. Tá? Então ele achou 10 ali, sendo que eu tenho então 9 endereços aqui para trabalhar. Um é a MV e depois vai até o 9 aí, ó. Ele já listou para mim, já numerou para mim todos os endereços. Tranquilo? Então ele achou 10 decodificadores, eu atribuí o decodificador menor para o MV, sobraram para mim 9 setores para trabalhar. Tranquilo, gente? Olha Parece como é simples, né, simples e Dede? fácil. Parece É muito simples essa simples. tecnologia, mas isso não existe em nenhum outro controlador do mercado. Não existe, Só cara. SPTY. Não existe. Eu lembro que antigamente o decoder ele tinha uma canetinha para ficar escaneando os códigos de barra, que já era uma coisa assim absurdamente high-tech, né? E agora os caras botaram um clique e é muito rápido. Vocês viram o tempo que demorou para ele escanear 10 decodificadores aí. É muito rápido. E nota que os dois fios saindo, né? Tem dois cabos saindo para todos os solenoides. Vê dois fios vermelhos, não precisa ser de cor diferente, não, viu, gente? É alternada a corrente. Não pode ser dois Sim, fios de cor igual, não tem ordem de ligar. É só respeitar o azul o azul do isso. decoder nos cabos de dois fios, o preto para o solenoide. Exato. O azul sempre vai para o cabo e o preto sempre vai para o solenoide. Qualquer Acho que solenoide, tá? HV, DV, PGA, PEB, PSB, qualquer um. Aí você me pergunta, pô, André, tá, eu já fiz esse escaneamento, só que agora eu quero expandir. É uma das grandes belezas, né, de sistema de dois fios, é possibilitar uma expansão de uma obra sem precisar de muito trabalho, né? Simplesmente eu vou lá, sangro aquele fio e coloco mais decodificadores. E aí você vai perguntar, tá, mas e agora? Como é que ele vai fazer? Ele vai ler que número é que ele vai ler? Meu decodificador é menor, eu não quero que ele seja válvula 1, eu quero que ele seja válvula 16, é lá na frente. Ele vai, como é que ele vai ficar doido agora? Não. Uma vez escaneado, tudo que for adicionado a mais, ele vai jogar para o final da linha. Lembra que a gente tinha 9 estações funcionando mais MV? Eram 10, né? Um MV e eu tinha 9 no campo. A 10, a 11 e a 12, independente do endereço dela, ela vai estar depois das 9, tá? Então vocês podem plugar, lógico que as três que você for colocar, ele vai pegar da menor para o maior, as três novas, né? Nesse exemplo aqui. Mas até o número 9, mesmo que o endereço seja maior, ele vai cravar como 9, tá? Então é muito simples também fazer expansão e ele vai dar sequência para frente, ele vai manter quem já era cadastrado antes por prioridade. Eu entrei lá, estou priorizado, estou travado no sistema, aquele endereço é meu. Tá? Claro que eu posso mudar isso lá na frente, mas se eu não quiser mudar, normalmente a gente não quer mudar, é uma expansão, é para funcionar depois mesmo. Ele vai jogar para frente esses endereços aí até o endereço 50, né? No caso 49, porque aqui a gente tem um MV. Então vai ser um MV mais 49 válvulas totais. perfeito. Ou seja, Dedé, a regra geral é ele coloca o menor decodificador no menor setor disponível. Exato. Né? Então, no caso aqui, a gente colocou três novos e os três são menores do que os que já estavam cadastrados. Olha, 47, Perfeito. 48 e 49. Deixa eu até mudar o ponteiro aqui para o laser. Então, esse aqui termina em 47, esse 48 e esse 49. Os três são menores do que todos que já estão cadastrados. Não vai bagunçar, pessoal. Ele coloca no menor setor disponível. Beleza? Exatamente. É mágico. E aí ele vai fazer de novo, ó, jogo lá para Wire Settings, vou apertar o maisinho de novo para escanear decodificadores. E ele aí vai fazer a busca de decodificadores no campo. Quem já estava lá presinho nele, cravado no endereço, ele vai manter. E os três novos ele joga para o final, por ordem também crescente de numeração. Piscou todo mundo azul, encontrei.
está pronto para programar. É só jogar no programa agora, que dia você quer irrigar, que horas ele parte, por quanto tempo aquela válvula funciona. Então agora ele vai ler do Nota MV. bug, quando ele chegar no 10, 11, 12, vai estar com os números menores. Isso. Joguei para o alto, ele está pronto para irrigar. Desde que tenha programação, tá, gente? Preciso fazer programação, tá? Que horas ele liga, quanto tempo funciona, que dia ele liga. Tudo isso eu preciso continuar fazendo, tá? Automático aí é só a identificação da numeração, que é, na verdade, a dor de cabeça de quem trabalha com decodificador, que dá aquele trabalhozinho a mais. Para quem já trabalha no dia a dia, isso também já não é muito problema, mas facilitou demais aí a nossa vida no campo, principalmente quando a obra é maior, né? Que são muitos endereços, muitos números, tem que ficar apertando o botão, então é bem tranquilo. Aí você vai me perguntar, tá, André, travou e cravou, mas a minha válvula 10 eu não quero que seja mais a 10. Eu consigo mudar a 10 para algum outro endereço? Tranquilo, gente, fazer isso, tá? A gente vai voltar de novo lá no TWire Settings e vai apertar o Next. Ao invés de apertar mais para ele escanear os decodificadores, porque ele já escaneou, já está na memória dele, a gente vai apertar o botãozinho para a direita, que é o Next, né? Nosso botão padrão aí, seta para a direita, e vai digitar ele até chegar no número 10. Quando chegar no número 10, você vai apertar o mais, ele vai começar a piscar o 10, e você vai escolher qual endereço você vai trocar com o 10. Por que que ele faz isso? Porque se eu for ficar mudando o 10 de posição aleatoriamente, ele vai fazer confusão com todos os endereços. Então a Rimboard achou mais inteligente você trocar com alguém. Ou seja, eu quero trocar o 10 com quem? Com a 12? Com a 5? Com a 4? Não importa. Aqui você escolher, ele vai trocar para você. E vai mudar a hierarquia dele de arranque, né, de funcionamento dentro do meu layout aí de two-wire path. Né? Então, é muito fácil mudar. A gente chama de swap. Quando vocês forem ver, a Elaine vai mostrar para vocês no link Wi-Fi, é a função swap. É trocar endereço. Tá? Ou um caso, Dedé, que pode acontecer, né, que esse caso exemplificado é, por exemplo, o cachorro pegou o decodificador dentro da caixa de válvula e saiu comendo ele. Ou passou Pode uma ser. máquina e pegou esse decodificador, o decodificador queimou, enfim, como é que eu substituo só esse decodificador, né, do Se quiser 10? excluir também, né? Pode Você excluir pode também o excluir, decodificador. né? Vai ser concorda que se você excluir, ele vai ser o menor disponível? Você exclui, coloca um novo e manda ele encontrar de novo, né? Vai colocar o Exatamente. menor disponível, né? É o que ele vai fazer Exatamente. aqui agora, né? Então, giro para o Tuari Settings. Ou seja, meu codificador 10 deu curto, deu algum pau lá, fiz uma emenda mal feita, entrou água na caixa, deu curto-circuito no decodificador. Vou lá no endereço 10, ele começa a piscar e eu cravo o dedo no direito e esquerdo, função oculta, apagou o 10. Ó. Quando ele voltar para o 10 lá, não tem mais o 10. Ele vai pular do 9 para o 11. Aí o que é que eu vou fazer agora? Botar um decodificador novo e mandar ele rastrear todo mundo de novo. Ele vai jogar o novo decodificador pro buraco do 10 que ficou limpo lá. Então o 10 ele volta com o endereço do decodificador novo que ele achou no campo. É o que ele vai fazer Exatamente isso que ele agora. vai fazer agora. Colocou 50 agora no 10, tá vendo, gente? Ele foi lá no estoque, comprou um só para o 10, colocou no campo e vai mandar programar. Exato. Não preciso me preocupar com o endereço dele ser maior ou menor que ninguém. Eu arranquei o número 10 de lá e mandei ele procurar um novo decodificador e jogou no buraco que estava aberto. E essa velocidade de encontrar o número é assim mesmo, viu? O vídeo não está adiantado, não. É questão de segundos. Ele já encontra todos os decodificadores. Não tá em áudio duas vezes, não. Né? É. Eu já vi alguns, enfim, outros controladores do mercado que o cara tem que levar o decodificador no controlador para programar. Você já viu isso? Sim. Imagina, cara. Pá, a gente ficou conversando, falando mal da concorrência aqui, passou que o decodificador dele estava com 50. Mas é exatamente isso aí, cara. É muito simples, é muito fácil adicionar um novo controlador, caso tenha dado pau em algum controlador, né? Caso alguém foi lá e fez um vandalismo, ou foi
fez uma emenda mal feita e por alguma razão deu curto-circuito. E aqui o que eu tinha Bora falado fazer o de swap. mover, né? Olha o swap aí, que eu me adiantei e falei do swap antes de arrancar o decodificador. Então, se eu estou trabalhando numa sequência aí de MV e de válvula 1 até válvula 12, e por alguma razão eu quero que a 12 vire a 10, é só ir lá, ó. Na 12, começou a piscar, eu vou e aperto mais até achar a válvula que eu quero trocar. Ele trocou a 10 pela 12. Acabou. É uma coisa que você faz uma função que você fala assim, será que eu fiz mesmo a função? Que é tão simples o negócio, ele volta, ele meio que apaga e volta pro zero. E você fala, cara, será que eu apertei a coisa certa? Será que funcionou? Aí você volta lá para checar e ele tá lá, bonitinho, trocou. E no link Wi-Fi é mais fácil ainda fazer. Olha lá ele mudando. Mudei o slide. E para ver problema no campo ou saber se a coisa foi feita corretamente, ele tem os LEDs que ajuda a gente demais aí a fazer troubleshooting ou ver se a programação, ver se a instalação foi corretamente, né, executada, tá? Então, ele tem aqui os LEDs. Se tiver apagado, ele está em off, está lá em standby, né, esperando alguma coisa acontecer. Se eu mandei irrigar e está piscando verdinho, é porque a minha estação está ativa. Mandei ligar a válvula 1, estação 1, o decoder 1 vai ficar verdinho, tá? E o MV, né? E o MV também. Boa, bem lembrado. Então eu vou ter dois decoders com verde sólido, tá? O verde sólido, sempre verde, cravado lá. A MV está ligada, partindo bomba, MV de é, piscando. piscando, perdão. E a válvula que está funcionando piscando. Se está um verde sólido, ou seja, perdão, vermelho sólido, tá com curto-circuito, tá? Solenoide em curto. Então ele identifica, lembra do raster lá, aquele sempre que estava o erro, né, no controlador, erro 2, ou seja, o solenoide 2 está em curto-circuito. Aqui ele mostra para a gente também com luz, com a identificação visual de lâmpada LED. Então tá vermelho sólido, eu estou com o meu solenoide do setor está em curto-circuito. Se está piscando vermelho, eu estou com circuito aberto, tá? Então tem que ir lá e fazer o reparo, trocar a peça. Sólido azul é quando a gente vai fazer medidas, né, de raster, né? A gente vai procurar problema no campo. É quando ele está com o azul aceso fixo. É quando ele está fazendo um ping, quando ele está fazendo uma função de troubleshoot. O Vitor vai mostrar para a gente com calma aí como é que dá manutenção e solução de problema no campo. E piscando em azul é quando ele está descobrindo o endereço, aquilo que a gente acabou de ver ele fazer aí para a gente algumas vezes aí. Tá? Então, além de todo o diagnóstico que tem na tela, ele tem diagnóstico visual no próprio decodificador. Vou mostrar para vocês um videozinho aí. Mandou funcionar, partiu o manual, ele ligou a estação 10 e a MV. Então, tá piscando a MV, 2 segundos depois começa a funcionar a válvula 10, tá? Passou para a válvula 11, ele mantém a válvula mestra ligada e tá piscando vermelho. Então, opa, eu tô com o circuito aberto no solenoide 12. Preciso fazer um reparo lá no 12, tá? Vermelho sólido lá e vermelho piscando, tá? Então eu tenho curto-circuito no solenoide, isso aí foi proposital, a gente fechou o curto nele para poder fazer esse vídeo. E apareceu a função lá, ó, de teste de raster. Ele está vendo que solenoide está com problema e vai avisar para a gente também na tela do controlador. Então é um controlador autodiagnosticável também para problemas elétricos no campo. É importante a gente falar, né, Dedé, que essa diferença do vermelho piscando para o vermelho sólido, né, é de curto-circuito para circuito aberto, né? Ou Uhum, seja, circuito aberto quer dizer pode ser um solenoide queimado, por exemplo, né? Não só um fio rompido, né? Curto-circuito sim, também pode ser um solenoide queimado ou realmente uma conexão mal feita. Mas, enfim, você vai saber qual é a estação, qual é a caixa de válvula que você vai ter que ir para poder debugar, né? sim. Então,
E qual é o tipo de problema que você vai encontrar. Isso é muito legal. Antes de trocar o solenoide, né, refaz a emenda, normalmente a emenda mal feita, vê se está sequinho, né, também, refaz a emenda bem feita, né, seca tudo, faz uma conexão blindada lá bonitinho e testa novamente. Se continuar o problema, aí sim troca o solenoide. Bem, falar um pouco para você sobre troubleshoot. Tá? Troubleshoot é como a gente chama aí, a resolução de problemas, né? Dentro desse controlador. Então, o troubleshoot é uma função especial que a gente vai girar lá para a configuração de dois fios e segurar as duas teclas ao mesmo tempo, para a esquerda e para a direita. Tá? Com isso, eu tenho duas opções. Eu posso apertar mais, selecionando um endereço, um setor específico, e fazer um ping nele. O que é um ping? É mandar um sinal para ver se ele está respondendo. Tá? Eu vou conseguir fazer ping, né, em todos os decodificadores, tá? do MV até o último setor. Tá? Se eu aperto para o lado, depois de fazer essa tecla aí, as duas ao mesmo tempo no troubleshooting, eu vou medir quantos volts está na linha. Né? Se for um problema de subtensão ou sobretensão, eu vou poder ver, porque a tensão normal é de 25 a 28 volts. Se tiver 36 volts, o problema não são os decodificadores, não são os solenoides, é a sua fonte de energia que está, né, muito alta. Isso pode acontecer em zona rural, a gente já viu isso. E o contrário também, né? Subtensão, está chegando lá, em vez de 127, 220 volts, está chegando 200 volts, 180 volts na propriedade rural, o controlador vai indicar isso, né? Você pode mostrar que não tem tensão suficiente, tá? Outra coisa que você pode ver no menu de troubleshooting é qual é a corrente que está sendo consumida no seu sistema de dois cabos, tá? A gente tem, em média, 6 a 7 miliamperes por decodificador. Se eu tenho 10 decodificadores, que era o caso do primeiro sistema que a gente mostrou, essa corrente tem que estar por volta de 70 miliamperes, né? 65, 70 miliamperes. Se tiver muito acima, eu estou tendo uma fuga de corrente. Se eu estou tendo uma fuga de corrente, eu tenho que fazer uma busca para encontrar onde esse curto está acontecendo. Você vai colocar esse controlador apertando para o lado para o modo de busca de curto-circuito e vai no campo com um amperímetro especial medindo onde que está essa curva, essa fuga. Se você não tem um amperímetro, você pode fazer, vai na metade, desconecta. Como é que está a corrente? Melhorou? Se melhorou, está da metade para frente. Se não melhorou, está da metade para trás. Vai em outro setor, desconecta. Melhorou? Enfim, muito melhor você ter o alicatezinho de corrente que você mede isso e pega. Tá? Bem, vamos ver isso na prática, tá? Ele apertou mais e começou a pingar cada decodificador. Então, ele está medindo se todos os decodificadores estão ok. Tá? E ele vai mostrar um relatóriozinho. Fica piscando azul lá no módulo de saída também, no controlador. O ping ele faz para ele encontrar o decodificador, né? Se tem algum problema ou não em cada decodificador específico. Ele encontrou MV 1 De 1 a 12. a 12. Não foi encontrado nenhum problema. Tá? Nenhum problema. Bem, ele apertou para o lado para fazer um teste de tensão. Ó, em 25 volts, está normal. De 25 a 28, correto? Ele vai apertar para o lado agora para ver a corrente. 77 miliamperes. Beleza. Falei que é 7 miliamperes por decodificador, né? 6 a 7 vezes 12 vai dar isso. Vezes 11, né? Colocou no modo curto-circuito, apertou para o lado para poder achar se tivesse um curto no campo. Você vê que só vai ficar piscando verde, vermelho e azul no modo de saída e os decodificadores ficam todos apagados. Tá? Bem, para debugar esse modo de curto-circuito no campo, a gente precisa de um alicate de fuga. Que precisa, facilita muito a vida. Tá? Se você não tem, você pode fazer igual eu falei, desconectando um trecho, vendo se o problema resolveu. Desconecta outro, vê se o problema resolveu.
Quando você tem esse alicate, é fácil. Por quê? Esse alicate tem que ser um alicate que mede miliampere. Por isso que a gente fala que é um alicate de corrente de fuga, tá? Alicate com escala de miliampere. Você vai no caminho de cabo, vai no primeiro setor, vai no segundo e vai medindo a corrente. Se a corrente continuar alta, quer dizer que você ainda não achou a fuga. No momento que você mede o decodificador e a corrente está baixando, quer dizer que o problema está no decodificador anterior. Volta, mede a corrente do decodificador anterior, vocês vão ver que a fuga está toda ali. Substitui o decodificador, pode ser um problema de cabo, pode ser um problema de solenoide. Né? Você substitui isso e vai resolver. Tá muito fácil debugar. Mas Beleza? está tranquilo, né, Vitor? Que a gente tem dois só braços, né, de fiação, no máximo dois braços, né? Uhum. Então fica bem fácil fazer esse diagnóstico no campo. Pode ter ponta solta, viu, gente? Igual tá aqui, tá vendo? Ah, chegou numa caixa aqui, foi para um lado e Ah, para o outro. Não sim, tem importância, sim, não. Pode ter ponta solta, desde que a distância do caminho crítico, que é o maior caminho com mais válvulas, né, seja perfeito. respeitada. Tá? E sempre lembrar, toda vez que você tiver uma ramificação, coloque uma caixa de inspeção, uma caixa de válvula com conector blindado ali, para você justamente nessa hora de debugar poder ir lá e medir, né, trocar, enfim. Se você enterrar isso, fica difícil. Bem, vamos falar de proteção elétrica. No começo eu disse que esse controlador não necessita de aterramento, tá? Mas se você tem algum problema em áreas críticas, né, áreas que têm muita incidência de raio, pessoal da agricultura aí que quer usar esse controlador na agricultura, você pode colocar uma proteção adicional. Qual proteção adicional é essa? É o IVM-SD. O mesmo protetor de surto usado no IVM pode ser utilizado nesse controlador. Você vai colocar ele no sistema de 2 fios e aterrar. Pronto. Apenas isso, uma haste e um aterrado. Tá? Recomendação: se for uma área crítica, muito raio, né? Um lugar que atrai muito raio. Eu estou falando aqui de Belo Horizonte, então aqui é alto, minério, os lugares que mais cai raio no Brasil, beira de praia também cai muito raio, né? Então, enfim, a gente recomenda aí a cada 150 metros colocar um desse, ele é barato, ele não é caro, né? Então ele vai garantir Sim. a proteção do trecho, tá? Ou a cada 10 válvulas, impedir você de trocar os decodificadores, que também são decodificadores mais baratos. Então, assim, é uma proteção adicional. Agora, no mínimo, pessoal, vamos recomendar aqui, vamos colocar 3 unidades, uma no início do caminho, logo na saída do controlador, uma no meio e uma no final, nos fins de linha. Né? É uma boa recomendação para você ter uma proteção adicional. Agora, pô, estou instalando num prédio, estou instalando numa residência que tem uma estrutura, um condomínio que tem uma estrutura, você tem um risco minimizado. Né? Não precisa Sim. seguir essa recomendação. Enfim, isso aí fica opcional, mas realmente é uma proteção adicional que você pode trazer. Então, no caso da agricultura, que o pessoal sempre fala, eu uso microtubo porque tem muito problema com raio, né? Aí a gente responde, né? Eu tenho campo de golfe com 6.000 solenoides e decodificadores, você acha que lá não tem problema de raio? Tem muito mais, então a gente garante essa proteção com os protetores de surto adicional. Isso não vai encarecer tanto o projeto, pelo contrário, ele vai continuar a longo prazo muito mais sustentável. E você não vai ter nenhum problema com válvula demorando a abrir, válvula demorando a fechar, microtubo vazando, identificar qual é o setor com problema, está tudo resolvido. Né? E vamos pensar na frente. Né? A gente está com inteligência artificial, foguete que volta de ré, e não vamos usar automação hidráulica, por favor, isso não faz sentido. Né? Bem, vamos para agora o SPTWire mais sensores. Beleza? Como o André comentou, a gente tem aí uma entrada disponível para sensor de chuva e para sensor de vazão diretamente no controlador. Tá? Então você vai entrar com os cabos do sensor de chuva na entrada, que é aquela entrada normalmente fechada, né? E o sensor de vazão, você vai colocar ali. Qual o sensor de vazão? Os mesmos sensores de vazão que a Rembrandt recomenda para o SPM63, para o IVM. Né? Tem o FG100, que é o novo sensor de vazão da Rembrandt aí para vazões menores, né? Até 6.000, 6.500 metros cúbicos por hora, litros por hora, que custa R$ 1.000, enfim. É uma adição que você põe no projeto e traz tanta segurança para o seu cliente. Por quê? Bocal, aspersor quebrado, vazamento na linha, vazamento na adutora, válvula aberta que não devia estar aberta, você vai identificar tudo isso no seu controlador, tá? E o contrário também, né? O oposto disso também, obstrução na linha, válvula que fechou e não devia estar fechada, né? O pessoal de agricultura aí que perde produção porque ficou 12 horas irrigando uma válvula que não abriu. É identificado aqui, vai chegar no seu celular, se você tiver alguém com Wi-Fi, né? Qual é a válvula problemática, tá?
Então, tudo isso você identifica e você vê também, monitora vazão e consumo pelo aplicativo. Você pode ver o consumo de cada setor, né? Quem tem problema aí com tubo gotejador agrícola, né? Que à medida que vai sujando, vai entupindo, ele tende a aumentar a vazão, se for compensado, que a membrana de compensação não compensa mais. Então, você pode verificar isso através de consumo. Você vê consumo mensal do seu setor, está aumentando. Tem alguma coisa que tá acontecendo com o meu tubo gotejador. Está na hora de fazer uma limpeza, está na hora de checar, de fazer uma inspeção, né? Passar um produto ali. Então, enfim, algo muito prático e muito barato que você não deve deixar de colocar no projeto de médio porte, né? Bem, o aterramento, pessoal, só para a gente relembrar aí o IVMSD, como ele é feito, né? Então, eu vou pegar ali o meu sistema de 2 fios, né? Vou ligar no IVMSD, um cabo, uma perna vermelha, outro cabo, uma perna preta, pegar os cabos verdes do IVMSD e ligar numa haste de aterramento. Um bom aterramento é um aterramento com menos de 10 ohms de resistência. Se você tiver um lugar que tem aterramento ruim, coloca mais de uma haste, né? Você pode colocar aí até 3 hastes, para poder melhorar esse aterramento. A haste de aterramento é barato, você vai garantir uma proteção boa para o seu sistema. Lembrando, não é obrigatório, tá? Diferente do IVM, onde é obrigatório, né? Isso não é obrigatório, porém, há áreas de risco, pessoal aí que está com uma área agrícola, uma área que tem incidência de raio, a gente recomenda colocar. Retomando aí a questão de sensores, né? Quando combinado aí o SP2Wire, sensor de chuva, sensor de vazão e Link 2, você cria um combo de economia de água tremendo. Você cria uma proteção contra vazamentos e entupimentos, você cria o Link 2, pegando dados atmosféricos para reprogramar o seu controlador, o tempo de funcionamento de acordo com esses dados climáticos, e você tem o sensor de chuva para servir de uma estação meteorológica local para a chuva, né? Um pluviômetro local, para poder interromper a irrigação caso chegue no limite. Tá? Então, como disponível, barato e economia de água e energia para o seu cliente. Né? Venda os 3 juntos, pessoal. Vale muito a pena. E, como eu disse, Link 2, sensor de chuva e SP2Wire perto de um projeto desse nível é muito barato. Bem, chamar a Elaine agora para comentar um pouco mais sobre como esse controlador vai funcionar no nosso aplicativo App Rainbird. Antes de entrar no link 2, tem 2 perguntas aí do que a gente tá falando aí no começo. Primeiro, perguntaram qual a distância máxima do controlador até o decoder mais distante. Vamos falar. A gente vai chegar lá já já. Tem uma tabelinha. E no caso de ser necessário trocar um decoder, eles não entenderam muito bem aí como que vai fazer essa troca desse decoder se ele queimar. Você vai apagar o número desse decoder, vai apagar esse decoder, vai falar assim, queimou o setor 7, vai lá no 7, apaga ele, e aí você adiciona um decoder novo. No mesmo lugar, tá isso. Deu pau no decoder 7. Você arranca o decoder 7, bota um novo no lugar, vai no app, deleta o 7 e manda ele rastrear de novo. Ele vai pegar o novo e jogar no buraco do 7. Eu acho que essa pergunta foi antes da gente ter falado, eu acho, talvez. Tá. Se ainda tiver alguma dúvida, pergunta de novo, tá, gente? No final a gente pode abrir também para vocês, se tiverem dúvida de áudio também. Isso. Eu posso, em vez de fazer automático, Dedé, ir lá no 7 e já mudar o número dele? Pode. Pode também. Assim, no link Wi-Fi é mais fácil ainda fazer isso. Vou mostrar no link aí agora que tudo que os meninos ensinaram vocês, vou mostrar o quanto é muito mais fácil com o nosso link 2. Pessoal, o link 2, assim, ó, acredito eu que a maioria que está aí no webinar com a gente já conhece o nosso dispositivo aí, o nosso link 2. Ele é um acessório que você compra ele separado do controlador, então você tem que comprar esse acessório a mais aí, que é o link 2. E aí você vai poder conectar ele no controlador. Todos os nossos controladores de toda a linha, ele vem com a entrada aí para poder você estar encaixando o link 2 aí no controlador. Pontos importantes do link 2, ele só vai funcionar na nossa internet 2.0. Então, não lá a frequência dele é a nossa frequência mais baixa, que é o 2.4, que aparece para a gente lá no Wi-Fi lá, e não o 5.0, porque a gente precisa de uma frequência mais baixa, porque ela pega a longa distância. Então, para a gente poder conseguir ter um acesso melhor aí com esse link 2. Como que a gente vai usar esse link 2? A gente vai baixar o aplicativo lá
no nosso Apple Store ou no iOS aí, se for um iPhone. A gente vai baixar o aplicativo da Rainbird. Não é o 2.0 ainda, só pra vocês colocarem aí, mas eu tenho certeza que logo, logo a gente vai estar falando aí do nosso aplicativo Rainbird 2.0, que já está a todo vapor aí com coisas bastante novidades. Vai baixar o nosso aplicativo Rainbird e lá a gente vai adicionar o controlador. Vocês já vão ver que ele já está disponível lá para a gente, o Twice. A gente vai baixar ele e fazer toda a configuração normal que a gente já faz em todos os outros controladores. Ok? E aí, como que vai funcionar ele lá dentro? Quando vocês entrarem lá dentro do aplicativo, vocês vão ver que tem as estações, e as estações elas já vão estar lá linkadas com, no caso, o nosso endereço, e qual é a estação e qual é a master válvula. E aí, o que acontece ali? Eu consigo nomear as minhas estações, que é algo muito bacana, que você consegue ir lá e nomear o que é cada estação. Então, a frente da minha casa, as laterais, ou meu jardim de inverno, você vai poder nomear cada estação aí, o que é cada uma. E ele, dentro do aplicativo mesmo, você consegue também mover ele para poder você escolher de fato qual é a estação que você quer. Ah, Elaine, eu tô com o meu 23 lá no 3 e eu não quero, eu quero mover ele lá pro 7. Então eu consigo fazer isso também. E outras coisas também que mostra, ele mostra o status que tá cada estação, cada decoder. Então vocês conseguem ver aí que ele tá mostrando lá o verdinho, que ele tá com status normal, ele está conectado, ele está se comunicando. A gente tem lá o 27, que é a estação 7, que está vermelho. Ele está mostrando que ele não está dando comunicação, então que ele pode estar ali com algum problema de curto. Eu acho que a gente tem à frente aí, mostrando os status, não tem, Vitor? Na apresentação aí. É. E dá também para eu refazer o scan, né? Se eu quiser reescanear pelo aplicativo. Exatamente. É Já só faço. apertar lá o scan que ele vai fazer também. Vai poder estar verificando e reescaneando aí todas as nossas válvulas. Então, você tem um acesso mais rápido, você consegue visualizar na sua própria tela do celular o que é que está acontecendo aí nas válvulas, o que ele foi de leitura. Então, dá para ver como um todo e não individualmente, como a gente fica passando lá no dial, lá no nosso controlador, lá nos botões. Isso. Sempre nos 3 pontinhos, né, Elaine? Aqui do ladinho, ó. Tem 3 pontinhos aqui em cada um deles, e lá em cima, em Station, tem 3 pontinhos para todo mundo, que é onde você Exato. consegue fazer a configuração para todas as estações. E do lado da estação, cada 3 pontinhos, você faz a configuração individual para cada estação. Exatamente. Então, vocês conseguem visualizar aí que a gente tem. Ah, eu tô lá na minha estação 8, lá, ó, o meu 228, meu endereço 228, ele tá azulzinho. Foi um novo endereço que eu adicionei lá e ele tá te mostrando que ele tem um novo endereço já lá configurado, a hora que você colocou lá para fazer o scanner lá. A gente tem o status vermelho, como eu falei, que é para poder te mostrar que ele tá. Que aquele endereço em específico está com algum curto, algum problema, seja ele solenoide queimada, cabo rompido, ou até mesmo o próprio decoder com algum problema. Então, ele vai te identificar lá que aquela estação ela não está se comportando muito bem. E a gente tem o status verde, que está tudo ok. E o mais legal disso daí também, você pode também ir lá no seu filtrozinho e filtrar isso por status. Ah, eu quero o que eu quero ver ali na frente. Ah, eu tô com. Vamos supor que a gente está usando o máximo aí dos nossos endereços. A gente está com uma master válvula e 49 setores. Então, para você não ter que ficar lá rodando e procurando o que está com problema ou qual foi a configuração nova, é só ir lá no meu filtrozinho e filtrar qual é o status que eu quero ver lá em cima, para poder a gente identificar o que eu preciso lá resolver. Então, ele é bem intuitivo, tem bastante. Ele te mostra os status, endereço, o nome da estação na sua própria tela. Você consegue ir acompanhando intuitivamente.
Então, algumas funcionalidades aí do aplicativo. Então, eu consigo editar, configurar os endereços da estação, como eu falei. Então, eu vou lá e vou clicar lá na minha estação lá 23. Eu posso editar a minha estação. Então, eu vou lá e eu edito o que eu quero fazer. Eu posso ir lá e remover aquela estação para poder a gente abrir espaço. Eu posso fazer, então, dentro desse aplicativo, dentro do aplicativo mesmo, escolher e fazer a troca da estação pelo app. Então, de forma individual, vocês estão vendo lá que eu tenho ali, ó, eu selecionei uma válvula, fui lá, editei ele, fiz a substituição entre a 1 e a 3. E eu confirmei lá para poder fazer essa substituição. Eu inverti os setores aí com esses dois endereços, entre o 1 e o 3. Eu vou precisar só confirmar a troca e fazer essa alteração. Então, dentro do aplicativo, eu particularmente, eu estou apaixonada por esse controlador. Eu acho que cada vez que a Reinvert lança um controlador é minha nova paixão, porque só vai melhorando as coisas, só vem, assim, as tecnologias, vai acompanhando as tecnologias. Então, quando trouxe o Twice com 2 fios, já foi uma bela de um lançamento. E aí a gente ainda tem o nosso Link 2 que dá um start maior nesse controlador, que eu consigo ter uma funcionalidade, eu consigo mexer mais rápido nesse controlador e fazer uma instalação muito mais rápida. Ano passado, como o Vitor comentou, a gente teve essa experiência aí de estar testando aqui em Goiânia esse controlador. E eu confesso que a gente instalou a instalação lá. Normalmente, se fosse uma instalação elétrica, a gente ia levar um clássico, uns 2 dias, isso é um fato. Isso trabalhando bem. E com essa instalação, a primeira vez que a gente pegou, a gente não tinha feito treinamento, não tinha feito nada, a gente instalou em meio dia de serviço. A gente conseguiu fazer a programação e buscar, e sem nunca ter mexido no controlador. Então, ele é muito intuitivo, é só questão de você ir acompanhando o que ele está te falando. Sem falar no preço, né, Elaine? Uma coisa interessante, que é uma tecnologia nova, cheio de coisa bacana, economiza trabalho, no final você fala, pô, a Rembrandt vende mais barato do que ele vender o controlador normal com um monte de fio, mais barato do que o LXME Pro, pô. É um negócio meio surreal, assim, né? E um Excelente. controlador que não tem modo de expansão, né? Ele já é para 50. Comprou o controlador, já vai até 50, não tem modo de Já expansão. é. Não, se fizer conta aí, cara, você tem irrigação aí com 14, 15 válvulas, que esse controlador já fica mais barato do que usar controlador UME normal, por exemplo, com cabo normal e é inacreditável. Bem, e uma Bacana. coisa também, né, Lene? Todas as outras funcionalidades do aplicativo que a gente tinha para esse PM63, a gente tem para esse controlador. Sim. Como? Fazer programação por pulso, o Cycling Soak. A gente podia fazer isso no SPM63 com link Wi-Fi. Pode fazer Sim. com Outwire? Pode. Sensor de vazão, poder configurar o sensor de vazão, para poder olhar qual que é a vazão, qual que é o consumo, mesma coisa. Programação, o resto tudo normal. Né? Ajuste sazonal. Notificações. Né? E lembrar que tem o acesso via hotspot, ou seja, você não precisa ter internet para poder fazer Sim. tudo isso. Conectou o Link 2, conecta via Bluetooth no seu celular, faz toda a programação, você tem tudo isso. Né? Por isso que eu falo, toda revenda da Reinbud, ainda mais as que querem ser revendas instaladores qualificados, tem que andar com o Link 2 no bolso. Né? Na hora que você chega na frente do controlador, você conecta o Link 2 e geralmente você volta sem ele para casa, porque na hora que o cliente vê aquilo, ele fala, não, eu quero, pode colocar aí que eu vou ficar. Enfim, é muito prático, né? Não tem comparação. Vamos pegar alguns depoimentos das revendas que a gente fez alguns testes, né? No Brasil, a Elaine conduziu esse teste em Goiânia, a gente tem teste na América Latina, e o teste é igual a Elaine falou mesmo, ó, tá aqui o manual, tá aqui o controlador, estão aqui 20 setores, se viram. Né? Não passamos instrução, não ensinamos, para a pessoa ver se realmente ela saberia instalar rápido e qual que seria. Olha os depoimentos que a gente teve, máxima facilidade de uso, o controlador é simples e faz muito mais que um controlador dessa categoria precisa fazer. Outro depoimento, se o controlador for queimado, vamos supor que queimou o controlador, né? Os decoders estão bons, queimou o controlador. Como é que eu reprogramo tudo? Basta colocar o controlador de volta e mandar ler todos os setores e vai fazer isso. Né? O controlador pode ser instalado e executado muito rapidamente.
A facilidade de instalação e programação ajudou a separar nosso ceticismo com 2 fios. Revendas que estão assim, não, se Deus gosta de 2 fios não é para mim, não. Isso é para obra complexa, é para coisa comercial, é para grandes obras. Usa esse controlador para vocês verem como vai mudar a percepção de vocês. Tá? Lembrando, e eu quero reforçar isso, é um controlador limitado em SimulStation, em número de master valves, em número de programas, né? É para instalação residencial e comercial leve. O IVM continua sendo o melhor controlador do mundo. Nossa Ferrari aí, nosso ponta de lança para grandes obras e grandes especificações. Tá? Bem, vamos falar das distâncias máximas que a gente pode ir com o Spetwire, respondendo aí o nosso colega que fez a pergunta no chat. Tá? Primeiro ponto, pessoal, não vamos usar aqui na tabela oficial da Rembrandt, tem cabo de 0,75 milímetros quadrados, que nem existe no Brasil, mais próximo seria 1 milímetro, né? Não vamos usar 1 milímetro quadrado, é recomendação em instalações industriais, irrigação pode ser considerada uma. Vamos usar essa norma, né? Que a gente não use menos do que 1,5, menor bitola 1,5 milímetros quadrados. Tá? Então, até mesmo a diferença de preço é tão pequena de 1 milímetro para 1,5 que não vale a pena arriscar. Vamos usar sempre 1,5 para cima. Tá? Então, se eu tenho uma instalação que não tem master valve ou relé de bomba, tá? Ou seja, é só abrir o setor, só abrir o setor, só abrir o setor, tá? Eu posso ir no máximo com 1,5 a 488 metros entre o controlador e a válvula mais distante. Tá? Se eu tiver um cabo de 2,5, eu posso ir até 792, 800 metros de distância. Já mata aí 99% das obras residenciais e comerciais leves que vocês vão utilizar. Tá? Agora, se você tem realmente uma distância maior, você pode com 4 milímetros até 1.280. Tá? Isso se não tiver MV nem relé de bomba. Tá? Se você tiver 2 solenoides, tá? Seja ele um MV mais uma válvula, ou 2 válvulas ao mesmo tempo, caso você não tenha MV, então deixa eu explicar isso com calma. MV, estou falando aí uma master válvula, não estou falando de um relé de bomba não, tá? Estou falando de uma master, uma válvula que está lá na saída da rede pressurizada, seja por caixa d'água, seja pela rua, ou seja pressurizada por gravidade, enfim. Você está lá na saída dela, uma bomba que parte por pressão, você colocou uma MV, tá? Então, ligou ela com uma MV e a outra é uma válvula de setor. Caso você não tenha essa MV e quer partir 2 válvulas no mesmo decoder, você pode também, tá? Ligar 2 válvulas no mesmo decoder, uma do lado da outra. Enfim, não é muito prático. Pode partir válvula de qualquer polegada. Faz muito sentido. Enfim. Mas, caso seja essa a sua situação... Perímetro irrigado de agricultura. Agricultura, barrilete pessoal. para agricultura, pode ser legal isso. Então, nesse caso, eu posso ir com 1,5 milímetro, tá? Primeiro, eu olho a distância que a MV está do programador. Ó, até 152 metros, 326. Esse é o caso crítico. Tá? Então, 152 metros entre controlador e masterval, e válvula mais longe, 326. Com 2,5, 152, 591. Veja que a master valve nunca pode estar a mais de 152 metros do controlador, tá vendo? 152 e 1.000 com 4 milímetros quadrados. Então, um par de 4 milímetros quadrados. Vamos para o caso em que 90% das nossas revendas, dos nossos instaladores que vocês vão utilizar, que é relé de bomba mais a válvula. 90% vai ser isso, né, gente? Nesses casos, então, com 1,5, 152 do relé de bomba até o controlador, 268 até a última válvula, com 2,5, 152 e 530, com 4 milímetros, 152, 951. Tá? Então, um par de 4 milímetros mata até 951 metros, um par de 2,5 mata até 530. Ah, mas minha distância é maior do que 950 metros. Está na hora de você conhecer o IVM. Dá até 12 quilômetros. Né? Então, assim, existe solução. Né? A gente só não pode elevar uma solução residencial e comercial leve a um patamar de uma válvula que está a mais de 1 quilômetro. Se tiver mais de 1 quilômetro, vamos para o IVM. E lembra também, gente, que isso é o ponto crítico, tá? No caso aí do 2,5, são 530 metros do controlador até o ponto crítico para um lado da obra. Se é um condomínio, você vai botar o controlador no meio do condomínio, você pode ir 530 para a direita e 530 para a esquerda. Tá?
Não é que você vai travar em 530 e falar que a minha obra deu 700 metros. Pô, joga o controlador um pouquinho para o meio também. Dividir vazão e dividir elétrica é a mesma coisa. Tá? Dividir corrente e dividir vazão é a mesma forma de pensar a engenharia do projeto. Então, dá para fazer Lembrando, um né, condomínio Dedé, de 1 quilômetro, pô, foi, você faz. foi mal, foi mal. Pode, pode falar. Lembrando que, olha só, se você for inteligente, você vai colocar o relé a 15 metros do controlador, né, do lado. Controlador ou Claro, relé. Então você vai poder ir mais longe, ó, 692 com 2,5. exato. Tá? Então 700 metros, pô, acho que todo mundo ainda está pensando, resolve todos os meus problemas. É, não tenha dúvida. Então, sim, minha sugestão, estandariza em 2,5, tá? Para você ter mais segurança. Coloca o relé de partida do lado do controlador e você pode ir até 700 metros. Beleza? Bem, vamos falar de quais cabos a gente vai utilizar nesse controlador. Nós vamos seguir a norma, e a norma que rege isso é a NBR 54TS, instalações elétricas de baixa tensão. Tá? O que a norma fala? Você pode usar cabo 0,6/1 kV, que pode ser enterrado dentro de eletroduto, né? Ou próprio enterrado. Tem cabos que até falam, pode ser enterrado dentro de solo, tá? Direto ao solo. Tá? 0,6/1 kV de cobre, não vamos usar alumínio, não. Tá, gente? Cobre. Aquelas distâncias é para cobre. Beleza? Pode ser um cabo unipolar ou bipolar, ou seja, você pode pegar dois cabos de uma alma única, né, de um polo único, ou um cabo que já vem com dois polos dentro dele, né, o bipolar. Tá? Aqui eu coloquei o Afomex da Prisma, mas enfim, existem diversos cabos, sendo 0,6/1 kV próprio para uso direto no solo, dentro de eletroduto, você pode usar. Sempre instalar dentro de eletroduto. Ah, mas o fabricante do cabo está dizendo que pode instalar direto ao solo. Você pode precisar fazer uma manutenção, o eletroduto é tão barato, vale tão a pena você colocar esse eletroduto, tá? Então, outra coisa, cabo de qualidade brasileira, vamos usar o eletroduto para caso você precise ter alguma manutenção, retirar isso, é muito mais fácil passar um cabo novo. Lembrando que é apenas um par de cabos. Então, um eletroduto pequenininho vai te servir. Eletroduto de meia, baratinho, geralmente vai te servir. Tá? Quais eletrodutos podem ser? Pode ser o eletroduto corrugado, né? Esse eletroduto preto corrugado. Pode ser o eletroduto rígido. Não pode ser o corrugado amarelinho. Tá? Corrugado amarelinho é para embutir em laje, né? Em paredes, não é para enterrar. Tá? O corrugado preto pode enterrar. Beleza? Lembrar de usar conector blindado. Agora tem uma frase em vermelho aqui que eu pulei. Proibido cabo PP. Tá? Por quê? Não é o Vitor, não é a Rimbud, não é o André, não é a Elaine que está dizendo isso. Quem está dizendo isso é a norma. Tá? O cabo elétrico PP, 500 volts, não pode ser enterrado, nem dentro de eletroduto. Isso é norma. Tá? Ah, mas todo mundo em agricultura que usa. Eu uso em jardim. Caso tenha algum problema e você possa ser questionado nisso, seja um questionamento técnico, seja um questionamento à fábrica, seja um questionamento de garantia, seja um questionamento até em outros níveis, a norma vai estar do lado do cliente, não vai estar do seu lado. Então, proteja-se, vamos fazer o que está certo, né? Então, quando você vê algum fabricante falando, pode usar qualquer cabo, nenhum fabricante é maior que a norma, né? E assim, norma elétrica, ela é cruel e traiçoeira. Quem já teve problemas com cabo PP diretamente enterrado no solo ou jogado dentro de eletroduto sabe o que eu estou dizendo. É muito custoso fazer essa manutenção. Tá? Quem quiser uma referência de qual cabo utilizar, ó, a gente colocou referência. Cabo elétrico 0,6/1 kV de cobre, tempera mole, classe 5, flexível, com isolamento HEPR, 90 graus, cobertura de termoplástico não halogenado, enfim. Está aqui uma descrição desse cabo, que é o cabo 0,6/1 kV. Nomes aí que vocês conhecem do mercado: cabo Prysmian, cabo Pirelli, né? Induscabos, existem diversas marcas que produzem esses cabos. Só não pode ser o PP. PP significa PVC, PVC, né? Pobre, tadinho. Esse cabo não serve. Tá? Por que ele não serve, pessoal? E aqui eu peguei a norma e coloquei para a gente ver. Tá? Ele é fora da norma que a norma fala. Cabos em conformidade com a 13249, que são os cabos PP500, tá? Não são admitidos nas maneiras de instalar previstas na tabela 33, que é a tabela que fala de instalação dentro do solo, dentro de eletroduto ou direto. Tá? Isso porque tais cabos destinam-se tão somente à ligação de equipamentos. É cabo para fazer tomada.
É cabo para você fazer tomada do controlador. Dali para frente, você não pode colocar ele no campo. Combinado, pessoal? Não arrisquem. Tá? Ouçam aí a recomendação da Rembird em relação a esse cabo. A diferença é mínima, não vale a pena você arriscar. Você já está economizando só apenas 2 cabos, 2 fios no campo. Não arrisca economizando mais do que deve, não. Beleza? Bem, para terminar, eu tenho aqui um FAQzinho, né? Perguntas geralmente existentes, né? Frequently Asked Questions, que a gente vai colocar aqui para vocês e depois a gente abre para perguntas no chat, tá? Se não tiver respondido aqui. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Controlador é o quê? Twire é um controlador de irrigação inteligente que usa a tecnologia de 2 fios, né, para conectar válvulas com decodificadores, permitindo instalação simples, rápida para projetos de médio porte, grande porte, né? Grande porte residencial, médio porte comercial. Bem, quantas zonas ele suporta? Ele suporta até 50 zonas, utilizando o decodificador 2W1. Um decodificador por zona. Beleza? Lembra da MV, tá, gente? Se for MV, 49 estações. 49 estações mais a MV. Perfeito. Qual é a principal vantagem do sistema Twire? Permite que todos os decodificadores sejam conectados em um único par de cabos, reduzindo a quantidade de fio, facilitando a instalação, mais organizado, mais econômica, longa duração, fácil de resolver problema, longo alcance. Beleza? Quais decodificadores são compatíveis? Somente o decodificador 2W1, do LEDzinho azul que o Dedé mostrou. Tá? O FD101 funciona nele? Não. O IVM funciona nele? Não. São protocolos diferentes, são ondas diferentes, né? O elétrico aí são sinais diferentes. Tá? O controlador é compatível com o sensor climático? Sim, ele é compatível com o sensor de chuva e de vazão diretamente ligados no controlador. Não existe decoder de sensor. Eu posso programar esse controlador remotamente? Pode, com Link2. Né? Via dispositivo eu monto. Quais programações estão disponíveis? Dias da semana, dias ímpares pares ou dias cíclicos. 4 programas ABCD, 6 horários de partida por programa. Igual ao SPM3. O que acontece se tiver um corte de energia? Vai apagar a minha programação? Vai apagar os endereços do controlador? Vai apagar a data e hora? Não. Ele tem uma memória não volátil, uma bateria interna, e segura tudo para você. Não apaga nada. Tá? 10 anos, tá? 10 anos. Como eu faço a identificação do decodificador? Através do auto-addressing. Vai lá na função Twire, segura ou mais, ele vai fazer o auto-addressing para você, ou você pode também fazer manualmente ou pelo Link2. Né? É possível testar as zonas individualmente? Igual ao SPM3, pessoal. Eu posso partir uma zona, eu posso partir um programa, eu posso partir todas as zonas. Né? Posso fazer essas 3 partidas manuais. Ou pelo Link2 eu vou lá, seleciono e paro. Melhor coisa que tem. Tá? Quais são as recomendações? Usar cabo de 2 fios, 0,6/1 kV, próprios para serem enterrados dentro de eletroduto, com bitola mínima recomendada por comprimento, conforme a tabela. Usar sempre conectores à prova d'água, conectores blindados, e seguir as normas locais de instalação elétrica. No Brasil, a NBR 54 que proíbe o uso de cabo PP enterrado. Tá? Lembre-se disso. E se ligar para a gente e perguntar, a gente vai falar isso, é proibido. Bem, onde posso encontrar suporte técnico manual? No site da Rembird, no seu distribuidor da região, ou os vídeos em português, youtube.com/Rembird Corporation, como o Dedé comentou. Eu recomendo Beleza? demais, tá, gente? Dá uma rodada lá, porque tá muito bacana, os videozinhos são muito legais, cara. É isso. Obrigado pelo pessoal que ficou aí 1h20 escutando a gente falar, mas espero que tenham identificado o potencial, né, o poder que esse controlador pode trazer para vocês. Dá uma checada com o distribuidor no preço, vão ficar muito felizes, tá? Ele, como o Dedé falou, ele tem preço menor do que os controladores elétricos que vocês poderiam usar para a mesma aplicação. Você vai economizar muito mais, isso incluindo o decodificador. O decodificador também é bem barato. Tá? Sim. Acho que é uma mudança de patamar aí para instaladores que estão dando passo de obras de médio porte na residência, grande porte de residência e entrando na área comercial. Né? Vão entrar com o pé direito junto com a Rembird. E sexta-feira, pessoal, a gente repete, tá, esse webinar às 3 da tarde.
Então, se tem alguém da empresa de vocês aí que precisa ver isso, manda para a galera. A gente vai repetir e depois a gente vai salvar isso no YouTube também. E estamos sempre à disposição de vocês para qualquer suporte. Na primeira instalação que vocês quiserem fazer, a gente pode estar junto com vocês, mesmo que seja à distância aí de conferência. Ele é muito tranquilo fazer, vocês vão ver que é muito bacana e é um caminho sem volta, tá? Dois Pessoal, cabos só no campo, cara. quem precisar de material aí de divulgação, até a apresentação, a gente está com um link aí do lado aí que a gente mandou. É só se inscrever para receber o material. A gente vai enviar. Aí precisa estar se inscrevendo no link que a gente mandou aí, colocar o nome, e-mail, telefone, nome da empresa, que a gente pode estar mandando material aí de divulgação do nosso Twice aí, para a gente poder estar divulgando o controlador. Tá no Tá mudo aí, mudo, então. Vitor. Bem, vamos ver algumas perguntas que a gente tem aqui. Respondendo todas, eu acho. Alguém tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Não, tem algumas aqui. Por exemplo, é possível desligar o MV por setor? Todas as funções ocultas que tem no SP63 tem no SP2. Ou seja, MV por setor, sensor por estação, atraso entre válvulas, salvar programa, recuperar programa, né? Aquele atraso entre estações também é possível. Todas as funções ocultas que tem no M63 tem no SP2, tá? Então é possível sim desligar MV por estação. Beleza? Deixa eu ver, é possível usar sensor de umidade nesse sistema? Sim, desde que seja um sensor de umidade de decoder. E aí, não é possível usar o sensor de umidade de decoder, não. Tá? Você vai poder utilizar um sensor de umidade em concomitância, um sensor de umidade de abrir, né, normalmente fechado, em concomitância com o sensor de chuva, um em série com o outro. Não recomendo, tá? Não recomendo utilizar o sensor de umidade, não. Já tem preço na lista? Já tem preço na lista desde fevereiro, tá, Marinho? Está lá o preço lista do SP2 e do 2W1, tá? Se eu não me engano, 4.000 e pouco controlador, 700 e pouco decodificador. Tá? Eu acho que por volta disso aí. Quando chega mais, já vendo o pessoal já querendo chegar mais? Tem, enfim, mais uma leva aí chegando esse mês ainda, tá? Pra gente. Eu entendi errado, esse computador pode usar o cabo convencional no lugar, mas você pode usar o cabo convencional desde que seja um cabo próprio para uso enterrado. Tá? Como a gente falou, a Fumex da Prisma 0,6/1 kV ou outros cabos de outros fabricantes que estejam lá escrito, pode utilizar enterrado, né, dentro do eletroduto, ou enterrado direto. Tá? Mas a gente vai sempre colocar o eletroduto. Boa noite, pessoal. Quantos setores eu posso gerenciar? Você pode gerenciar até 50 setores, lembrando que é um setor por vez. Ele não parte mais do que um setor. Tá? Então, um setor e a bomba, um setor por vez. Fábio perguntando, geralmente entra água dentro do eletroduto enterrado. Verdade, principalmente quando você usa a caixa de válvula para a saída do eletroduto sem isolar, né? Você deixa aquelas aberturas, pela caixa de válvula ele entra. Tá? Eu recomendo colocar ali na saída do eletroduto para a caixa de válvula, finalizar aquilo de um jeito a ficar mais tampadinho para evitar a entrada de água. Tá? Mas se for um cabo para uso diretamente enterrado, teoricamente você não teria problema. Tá? O eletroduto rígido é melhor para isso, né? Porque ele tem aquelas finalizações, aquelas conexões de eletroduto rígido que fica mais fácil. Mufa, né? Fim de linha que você pode usar e melhorar em questão de entrar água, tá? Mas é bom a gente isolar sim, viu, Fábio? Quando você puder isolar, até uma espuma expansiva, fica legal. Beleza? Eu acho, desliga MV para o setor, respondi. Qual o modelo do decoder? Somente o 2W1, que é o decoder novo, somente para esse controlador. Tá? Não pode usar decoder do LXD e não pode usar o IVM. Tá? Quantos solenoides podem ser ligados em cada decodificador? Fábio, mas se você não estiver usando MV, 2. Tá? Agora é difícil a gente ter um projeto que não usa MV, né? Pelo menos a Master Valve sempre vai estar lá. Então, vamos colocar, via de regra, sempre um decodificador para cada válvula. Tá? Outra pergunta que deve ter, qual que é a distância entre decodificador e válvula? Vai estar do lado da válvula sempre. Tá? Você não pode afastar esse decodificador da válvula. Tem a válvula, tem o decoder, tá, gente? Sempre do lado.
qual o IP do decodificador. Na verdade, ele tem um código, né, que são esses números. Ele vem escrito na caixa e vem escrito no decodificador. Cada decodificador tem um número. Você só vai colocar em ordem crescente, o controlador automaticamente vai identificar esse endereço. Tá? Cada decodificador tem seu próprio número e ele não repete. Beleza? É isso? Mais alguma pergunta? Onde é que você está? Alguém perguntou do sensor de fluxo. Sim, tem entrada direta para sensor de fluxo, a gente mostrou. Eu não estou vendo nenhuma das perguntas para mim, não aparece nada aqui, cara. É no chat para todos. Eu estou no chat, estou em perguntas e respostas. Não, você vai lá porque no tem bate-papo e bate-papo. tem perguntas e respostas, tem razão. Bate-papo todos. Vamos lá. Beleza, pessoal? Mais alguma pergunta? Isso? Bem, boa noite. Um abraço para vocês. Especifiquem o SPTwire, falem com o distribuidor da região, procure a Rainbird se tiver alguma dúvida. Estamos aqui para ajudar você a levar o padrão da sua instalação para onde a gente merece, né? E para onde a Rainbird tem apontado. O Christian perguntou aqui se ele é IP68, ele é blindado, tá? Pode ficar dentro d'água. Tá, beleza. O IP do decodificador, agora entendi. Grau de proteção, entendi IP de endereço, né? Grau de proteção, sim, ele é blindado, tá? Ele é blindado contra a umidade. Não é para ficar funcionando imerso em água o tempo inteiro, tá? Mas ele é blindado contra imersões parciais. Pode ficar assim, na caixa de válvula, sem problema. Beleza, galera. Obrigado aí pela participação de vocês, hein? Valeu, boa noite, até a próxima. Tchau. Valeu, tchau.